Está começando mais um episódio do Agenda e Café, por aqui Bruno Bus, host do podcast. Estamos aqui com o Kleber Carzino, também host do podcast. Tudo bem, Kleber? Prazer imenso, mais um dia na bancada. Muito bem, estamos começando mais um episódio do Agenda e Café, podcast direcionado para desenvolvimento empresarial, gestão de pessoas, liderança, vendas e muito mais. E hoje nós vamos receber um convidado para lá de especial, o Pedro Justus, mas antes de fazer o chamado aqui do Pedro, quero agradecer aos nossos patrocinadores Master CBC Seguros. A CBC Seguros vem com tradição na cidade de Ponta Grossa, com seguros de todas as espécies, para você segurar o seu veículo, o seu imóvel, responsabilidade civil e também na área do agronegócio. E também agradecer ao Targets Consultoria Empresarial do nosso colunista, professor Marco Cunha, que também traz soluções empresariais para melhoramento dos seus negócios. Então, um grande abraço para o professor Marco Cunha, para a Cláudia Balsanos, da CBC Seguros. Pedro Justus, está conosco aqui, tudo bem, Pedro? Tudo bem, boa noite Kleber, boa noite Bruno, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o convite. Tempo de qualidade aqui no Agenda e Café, seu tempo vale muito e você vai entregar um pouquinho pra gente aqui, muito obrigado. Muito obrigado, eu terem chamado fico muito feliz mesmo de estar aqui com vocês hoje, acompanhei bastante vocês já via Instagram aí, então hoje estar aqui é um imenso prazer para mim. Nós vamos contar uma história muito bonita de empreendedorismo, de crescimento, né, onde a sua mãe, a Silvana Kuhn, muito conhecida aqui na cidade de Ponta Grossa, para quem acompanha daqui, né, o salão, né, de eventos e festas, né, e uma história de superação, de empreendedorismo. Hoje você tem a academia, o salão. Quero que você conte um pouquinho, aqui na introdução, um pouquinho dessa história para nós, Pedro. A empresa, na verdade, o grupo começou lá atrás, né? Minha mãe, logo quando ela teve um divórcio do meu pai, ela precisava trabalhar, né? Ela precisava achar um jeito de sustentar os filhos, né? Veio de família muito humilde, família muito simples. E aí ela pensou, o que eu vou fazer da minha vida para sustentar meus filhos e conseguir cuidar deles e tal. E aí chegou no seguinte momento, eu vou fazer feijoada para vender. E a minha mãe cozinha muito bem, muito bem. Hoje dificilmente as pessoas comem a comida dela, porque ela não cozinha mais em eventos, etc. Ela vai dar uma passada lá, dar um pitaquinho, alguma coisa, mas hoje ela, de fato, não cozinha. Mas ela é uma excepcional cozinheira. E aí ela começou a fazer feijoada em casa para vender. E assim começou a história do nosso buffet. Ela vendendo feijoada em casa e a minha irmã, com apenas 8 anos na época, saía oferecer para os vizinhos ali próximo e tal, e começamos a vender. E ela sempre falava, olha, um dia eu vou ter o maior buffet de Ponta Grossa. E, né, a gente chegou nesse platô, nesse momento aí, que foi muito, muito feliz pra gente quando a gente terminou a construção do salão lá. Uhum. Durante o episódio a gente vai comentar, o Pedro comentou no briefing comigo, né, do episódio aqui do roteiro, que vocês tiveram uma fase difícil, fase de superação. Na sequência a gente vai perguntar para você como que foi essa fase que vocês passaram, porque as pessoas que nos acompanham, elas acham interessante essas histórias, porque às vezes ela acha que a dor é só dela, né? Poxa, tô passando por uma fase difícil, não tá legal aqui, não vou conseguir. E vocês hoje, vitoriosos, conquistaram o espaço de vocês no mercado, mas teve a fase difícil. Sim, né? sim. Então nós vamos comentar isso durante o episódio de hoje, tá bom? Show. E aqui no Agenda e Café, Pedro, nós temos a divisão por quadros. Que nós gostamos de receber o CEO, o gestor, o empresário, o gerente, e conversar de uma maneira cronológica. Porque quem acompanha os nossos episódios, e você que está aí acompanhando sabe como funciona, nós temos ali um começo, um desenvolvimento, e depois nós temos uma finalização especial. Em storytelling, nós falamos que é uma estrutura em 3 atos, né? Então, nós vamos começar aqui com uma introdução do checklist de dono. E você, empresário, conhecido já na cidade, com 2 pontos muito conhecidos, que é a Life Premium, né? O Premium, a academia muito conhecida pelo público pontagrossense, e a Silvana Kuhn Eventos. Então são 2 nichos diferentes, mas que tem muita procura. Eu sempre falo, né, Bruno, que nichos onde você tem sempre um consumo, uma rotatividade, a academia, a alimentação, o combustível, o corte de cabelo, estão ali dentro. O que hoje, Pedro, na tua visão como empresário, são os indicadores que você tem que estar acompanhando constantemente para saber assim, olha, a operação está fluindo bem.
né? Claro que você é uma empresa, né? Você visa lá os lucros, mas tem o atendimento, a qualidade entregue ao cliente. O que tem que ser medido hoje para ter certeza de que a operação está acontecendo, tanto no nicho da academia, quanto no gênero dos restaurantes? Então, hoje, o que eu mais uso para medir isso aí é eu saber a satisfação dos meus colaboradores. Você vai ver eu falar bastante essa noite aí a respeito disso, porque eu entendo que nossos funcionários, colaboradores, eles são um cliente interno. Então, assim, eles precisam estar contentes, estar felizes trabalhando junto comigo para eles conseguirem entregar isso aí. A primeira coisa que eu vejo no meu dia, quando eu acordo lá, é o nosso cartão ponto lá, todo mundo foi trabalhar? Todo mundo está aqui presente? Todo mundo está entregando? Então, aí eu já consigo ter uma base. Agora, você começa a ver, por exemplo, puxa, tá tendo muita falta numa determinada cozinha. A gente já começa a abrir mais o olho, né? Porque aí você começa a ver insatisfação de funcionários, você começa a pensar, pô, será que não tem uma dificuldade ali com a gerente? Será que a supervisora não está sabendo conduzir a situação? Existem casos, lógicos, que hoje no Brasil aí tá muito difícil de mão de obra, mas, assim, a gente tenta usar essa medição aí. Então, hoje pela manhã, a primeira coisa que eu faço quando acordar é ver se tem os meus colaboradores, todos estão trabalhando, tá todo mundo lá, para daí a gente conseguir seguir uma sequência aí de trabalhos, né? Presume-se no teu comentário, Pedro, que quando todo mundo vai trabalhar, já te tranquiliza o coração, porque provavelmente já tem uma equipe já desenvolvida ali nas operações, que sabe o que tem que fazer, sabe o que tem que desenvolver, é por aí a pegada? Isso mesmo. Na verdade, tem alguns indicadores que dizem exatamente isso. Quando o funcionário está insatisfeito, ele acaba faltando bastante, né? E isso a gente vê na prática, com certeza. E nem sempre são com os atestados médicos, que eles vão atrás, que eles correm, isso, aquilo. Às vezes realmente falta. Então, para nós, a gente tem uma equipe muito grande hoje, a gente está aproximadamente com 200 colaboradores no grupo todo. Então, a gente hoje olha assim, pô, cada lugar tem a sua gestão organizacional. Então, eu saber que tá todo mundo lá, para mim, me tranquiliza. Porque eu não consigo estar em todas as cozinhas, eu não consigo estar na academia, eu não consigo estar... Então, eu saber que tá meu gerente, e o meu gerente tá com aquelas pessoas que ele já treinou acompanhando ele, facilita bastante a nossa vida. Ajuda, né? Ajuda, pô. E dentro tanto do restaurante quanto da academia, Pedro, restaurante, a gente fala aqui, a Silvana Kuhn não é só um restaurante, é um hub de serviços, exatamente, né? É só para ficar fácil o entendimento das pessoas. Você falou que quando acorda cedo verifica lá se todo mundo foi, né, tá no trabalho, enfim. E quais são os pontos inegociáveis da tua gestão, Pedro? Quais são os indicadores que você olha além desse indicador de presença, né, da rotatividade, enfim, das pessoas, do absenteísmo ou do presenteísmo, né? Quais são os indicadores-chave de desempenho que são pontos inegociáveis na operação, tanto do restaurante quanto da academia? Então, hoje a gente tem sofrido um pouco com essa questão da inflação de alimentos, falando do restaurante, né? A gente sofre ali, a gente sabe que a inflação hoje ela é um pouco mascarada, o governo tira alguns itens ali da cesta básica para mascarar e a gente usa bastante a cesta básica. Então, a fins de resultado, a gente tem que ter uma medição um pouco mais maleável com as gerentes. Para vocês entenderem um pouco da nossa operação, hoje cada gerente nossa é responsável pela sua unidade, ela realmente gerencia. Ela vai lá, ela faz as compras, e ela me entrega o resultado da unidade dela. Então, a gente consegue mensurar isso aí. O que a gente tenta levar em consideração hoje é que ela tem um mês, esse mês atual, de julho, seja melhor que o mês de junho, né? Mas hoje, com essa inflação dos alimentos, a gente tenta levar isso aí em consideração para ver, porque eventualmente ela pode ter tido um mês melhor, mas o resultado financeiro ter sido pior. O desempenho dela ser melhor, mas o resultado financeiro foi pior. Bacana. Ô Pedro, você sabe que nós falamos muito, né, Bruno, da transição do estratégico e do operacional, né? Quem nos acompanha vê que nós conversamos bastante sobre esse tema, porque há pessoas que estão focadas só no estratégico, outras só no operacional, e há gestores que conseguem fazer a flutuação. Que é importante você estar no chão da fábrica, mas também olhar do macro, porque a visão superior, ela enxerga o todo, né? Hoje vocês atuam com diversas frentes. Hoje nós temos a Silvana com eventos, e aí tem agenda de formatura, tem um jantar de casamento, mas tem academia. Como é que lida com agenda, com pessoas, com processos, para que uma área não afete a outra? E são clientes que estão separados, mas todo mundo tem que ser atendido com qualidade e no tempo certo. Então, Kleber, aí realmente é um evento bem difícil. A gente, por ser uma empresa familiar,
acabamos tendo um pouquinho de mais facilidade em relação a isso, porque a gente sabe da qualidade que cada um entrega, a gente sabe que eu vou deixar um evento com a minha irmã vai entregar na mesma qualidade que eu, a minha mãe vai tocar um evento, ela vai entregar na mesma qualidade que eu, então a gente tem essa aí. O que a gente sente maior dificuldade hoje é porque evento você tem uma certa dificuldade de montar a equipe, né? Coisa que eu já não sofro na academia. Né? Ali na academia você tem uma equipe fixa que trabalha, e evento a gente tem os famosos freelances, né? Então, todo evento nosso tem um dos donos presentes, para a gente conseguir garantir a qualidade, fica o tempo todo ali vendo, acompanhando, mesmo a gente tendo mestre, tendo gerentes, a gente está presente em todos os eventos nossos, porque a gente tem essa dificuldade ainda de formar equipe. Agora, nas outras cozinhas, onde já é fixo, onde eu já consigo gerente, supervisora, estoquista, isso aí já fica mais tranquilo da gente gerenciar. Eu não preciso estar presente todo dia, porque ali sim os números refletem, né? No evento, a entrega é muito rápida, né? As coisas acontecem muito rápido e normalmente acontecem de madrugada. Então, você não consegue socorrer as coisas de madrugada. Então, você já tem que ter um nível de estoque muito alto, você tem que ter nível de estoque de bebidas, você não consegue correr atrás das coisas de madrugada. Então, a gente consegue trabalhar exatamente nesses dois pontos. A gente está na administração da empresa, mas, ao mesmo tempo, nos eventos, a gente tem que estar junto, acompanhando, além da administração, a entrega. Ah, bacana. Até você falando, eu pensando aqui na próxima pergunta, e é justamente sobre isso, fazendo um recorte agora para os eventos. Eu já fui várias vezes, Kleber, na Silvana Kuhn Eventos para participar de formatura. Quando eu era professor de faculdade, do curso de administração, eu recebia não só um convite, mas uma cartela de convites. Eu levava 10 pessoas lá, os amigos, familiares, nas formaturas dos meus alunos. Inclusive, quero mandar um abraço aqui para os meus alunos da época, lá da Faculdade União, no Anhanguera, que foi uma época muito, muito legal. Falando da Silvana Kuhn Eventos, então quando eu ia nas formaturas lá, até faz tempinho que eu não vou, né? Mas quando eu participava mais ativamente, os eventos eram muito bem elaborados, né? Muito bem feitos. Eu sempre, como usuário, fui muito bem atendido, saí muito satisfeito todas as vezes que eu fui lá. Conta para nós, Pedro, e conta para as pessoas, né, que não acompanham esse pré-evento, né? A preparação, você falou que tem alguma dificuldade ali na contratação de pessoas, porque são eventos temporários, né? Projetos temporários que tem começo, meio e fim, né? Com data programada. O que não pode faltar numa preparação de evento e que não pode aparecer lá para o usuário final, seja ele um acadêmico que está se formando, um convidado? Essa preparação, quais são as dificuldades que ocorrem que não podem aparecer na ponta, na hora que o evento está rolando? Então, isso foi algo que a bagagem trouxe bastante para a gente, né? Hoje, a gente, como sendo uma das maiores empresas de eventos do Paraná, a gente acabou desenvolvendo bastante. A gente trabalha muito na programação. Então, hoje, a gente olha lá, poxa, quarta-feira, a gente já tem gente trabalhando em cima do evento do sábado, né? Porque a gente não quer chegar no sábado e fazer toda aquela correria, tudo aquelas coisas. Então, a gente tem realmente as principais coisas. Jamais pode faltar bebida e comida. Então, a gente é muito exagerado em relação a isso, né? Eu mantinha um estoque de bebidas lá que durante a temporada de formaturas, né? Que é de dezembro a maio, muito alto. E exatamente pensando nisso, né? Então, esses são um dos principais pontos ali. E o desafio maior nosso que a gente enfrentou até hoje, né? Um dos pontos ali, foi exatamente o retorno da pandemia. Foi o primeiro evento pós-pandemia que a gente teve. Porque aí todo mundo que era garçom, todo mundo que era cozinheiro, você foi achar a sua área, né? Foram trabalhar em outros aspectos e tal. Então, a gente até formar a nossa equipe de volta, que ficava ali fixo com a gente, trabalhando evento após evento, foi bem difícil. Mas aí, após que engrenou ali, a gente conseguiu manter ali as coisas. Então, é estoque de comida e bebida. Estoque de comida e bebida. O gerenciamento ali, o restante, fica mais fácil de administrar, né? Se não faltar, porque é o que eu falei, a grande dificuldade nossa é que os eventos acontecem de madrugada. Então, você não tem nada que te salva. Você não tem... Então, inclusive, a gente muitas vezes salva parceiros que são um pouco inexperientes em relação a isso. Pô, tô entregando uma formatura aqui em tal lugar, não sei o quê, e faltou cerveja. Cara, acontece, realmente acontece. A gente salva, porque a gente sabe da dificuldade disso. De madrugada não tem quem se salva. Então, você não consegue correr ali no Tozeto e comprar. Nem sei se podia falar. Não consegue correr ali no mercado e comprar
comprar algo, né? Então, você realmente tem que se preparar para um estoque. Porque aí, durante o evento, você consegue fazer acontecer. Você consegue fazer acontecer. E você tem que ter parceiros muito bons, né? A gente tem parceiro lá, o pessoal que entrega gelo pra gente, por exemplo. É algo que o pessoal acha, nem lembra na hora do evento. Mas é extremamente importante, né? Você, poxa, tem formaturas lá que vai 1.500, 2.000 quilos de gelo. Então, você olha assim... é uma coisa besta, mas às vezes tem uma flutuação. De repente, de uma formatura que a gente estava programando 1.500 quilos de gelo, foi 3.000. O cara tem que atender a gente de madrugada. Cara, então, a gente tem essa parceria com o rapaz lá, ele atende a gente de madrugada, deixa o caminhão preparado pra gente, e isso a gente foi construindo ao longo dos anos aí pra fazer, né? Maravilha. Você sabe, Pedro, para a última pergunta do quadro do checklist de dono, Bruno, eu sempre falo que a excelência operacional, ela não precisa ser demonstrada no visível. Muitas vezes ela está no bastidor. E o bastidor engloba o planejamento, a estruturação, a roteirização, para fazer com que as coisas aconteçam de uma forma perfeita, porque quem está lá na ponta, lá na mesa, ele quer curtir a música, ele quer comer e beber bem, e ele quer dançar, depois ele quer pôr a gravata na cabeça, mas o por trás da cortina não importa para ele. É verdade. Importa que aconteça com excelência. E você cita essa organização e até você falou sobre alguns outros colegas inexperientes. Para quem está começando, né, independentemente do ramo, qual é o checklist do dono que você fala assim, a partir de amanhã comece a fazer isso. Esse controle não pode faltar para a entrega da excelência do teu negócio. A primeira coisa que você tem que pensar quando você é dono é o seguinte, problemas eu vou ter e problemas durante o atendimento eu vou ter. Eu não posso deixar esse problema chegar no meu cliente. Eu sempre falo assim, tudo é solucionável, sabe? É uma das grandes questões assim que eu falo assim, tudo tem solução. Chegou no cliente? Não chegou, então não tem problema. Tem um problema dentro da cozinha, tudo é solucionável, né? E da mesma forma eu trago para academia isso aí, né? A gente vem com problemas todos os dias e essa é a nossa teoria. Deu para solucionar? Deu. Então o cliente não viu, não sentiu, não... Tá excelente, a gente vai absorver esse custo, isso não tem problema, esse é realmente a empresa tem esse ônus aí para absorver, né? Mas é mais ou menos isso que eu sinto dessa vontade aí. Bacana. Para você que está acompanhando o Agenda e Café Podcast, seja bem-vindo a mais um episódio. Para você que está no YouTube, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para que esse conteúdo chegue para mais pessoas com qualidade, inclusive para você. Vai chegando as notificações ali. Compartilhe esse vídeo no seu grupo de trabalho, com os seus colegas e amigos, para que mais pessoas tenham acesso aos conteúdos de qualidade aqui do Agenda e Café Podcast. Para você que acompanha também no Spotify, seja bem-vindo. Compartilhe esse vídeo aí nos seus status, também com o grupo da família e com os amigos. Bem como para você que está acompanhando em outro agregador de podcast também, seja bem-vindo ao Agenda e Café Podcast, se tornando aí um dos maiores podcasts do estado do Paraná, Kleber Perzino. Isso é sensacional, né? Exatamente. Com tão pouco tempo de história, né? Com um pouco mais de 11 meses, quase fechando um ano, Pedro, já é um dos mais acessados e falados. Que bom, né, Bruno? Maravilha. Queremos agradecer aqui também ao Shining Box e ao Spoleto, também como patrocinadores master aqui do Agenda e Café Podcast. Pedro, vamos para o quadro número 2 e eu vou começar de sola aqui, no Lições de Sucesso. Lá no nosso briefing você comentou, em off, que na pandemia vocês se lascaram, hein? Aconteceram muitas coisas ali que... parece um pouco redundante a gente falar da pandemia, porque a pandemia já acabou há 4 anos já, mas foi um evento único, que a nossa geração, tomara que nunca mais passe, e antes da nossa geração, tinha sido muito antes uma peste que tinha dado lá atrás, né? Então foi um evento único, que dizimou muitas empresas, que comprovou que capital de giro é importante, que resiliência é importante, que uma série de coisas o empresário precisa adotar como providência. E vocês... a exemplo da esmagadora maioria das empresas, sofreram nesse processo. Conta um pouquinho para nós, até como uma lição de sucesso. Como que foi essa etapa da pandemia, principalmente nos eventos, também na academia? Até eu gostaria que o nosso diretor colocasse aqui a logomarca da Life Premium aqui na tela, para as pessoas se identificarem, né? Quem chegou agora aqui no vídeo, nós estamos aqui com o Pedro da Academia Life Premium e da Silvana com eventos. Conta um pouquinho para nós, para começar as lições de sucesso, como que foi a passagem da pandemia? Então, na pandemia, a gente estava ainda restrito ao ramo dos eventos.
foi uma coisa assim, muito chocante pra gente, foi um ensinamento muito grande na pandemia. Porque na época a gente só tinha o salão no Silvana Kuhn. A gente não fazia mais cozinha industrial, a gente não atendia mais universidade, a gente se restringiu ao Silvana Kuhn, porque era um negócio que a gente acreditava e realmente deu certo, né? Então a gente falou, cara, a gente investiu todos os nossos empenhos, mas quem ia imaginar que ia ter uma pandemia no mundo, né? E isso veio a galope, ensinou muito a gente naquela época. E a gente, na época, era o maior salão somos ainda, né, o maior salão da cidade. A gente falava assim, olhava os concorrentes fazendo eventos ilegalmente, e a gente falava, poxa vida, né? A gente não pode fazer isso. Primeiro, por um compromisso à saúde, né? E segundo, porque a gente ia ser usado de exemplo, né? Porque os outros concorrentes iriam denunciar, e não sei o que e tal, e a gente falava, poxa, é muito injusto isso. Mas a gente falou, cara, a gente vai se virar. E aí que a gente começou. Falei, a gente vai retornar para a cozinha industrial, a gente vai abrir um segundo ramo de atividade, vamos diversificar os negócios. E aí a gente começou novamente com a cozinha industrial, que era um negócio que eu tinha feito jura, que nunca mais ia ter na minha vida. Que lá atrás ele tinha tido, eu fechei, porque dava muita bagunça, muita dor de cabeça. Falei, cara, nunca mais eu quero. E aí a gente, durante a pandemia, a gente falou, a gente precisa voltar com um segundo ramo de atividade para realmente a gente conseguir salvar a nossa colheita aí. E aí deu certo. Aí a gente retornou com as cozinhas industriais. A nossa primeira cozinha industrial foi durante a pandemia ali em Campo Largo. A gente pegou uma obra que era para a Copel ali, eles faziam a instalação da rede elétrica, e aí a gente retornou para esse ramo. E aí começamos a investir pesado de novo e falar assim, cara, a gente realmente precisa de mais ramos. Foi a pandemia que nos ensinou isso, a diversificar. E foi aí que a gente chegou no futuro assim, puxa, acho que a gente tem que comprar academia, acho que a gente tem que comprar outra coisa, a gente tem que... Hoje temos até alguns caminhõezinhos aí puxando do transporte, né? A gente realmente foi diversificando cada vez mais para, tipo, pô, se acontecer alguma coisa, a gente tá diversificado nesse... Essa aí, a ideia da diversificação, né, Kleber? Ela vem desde os investimentos, né? Invista um pouquinho em ação, um pouquinho em renda fixa, aquela conta toda. E isso serve, né? A prova disso, você falando aqui que serve também para os negócios, né? Às vezes você, dependendo do negócio, né? Você nichar demais, se aquele negócio não dá certo por alguma eventualidade, como foi a pandemia, você não tem um capital ali para expandir para outros negócios, dá ruim, né? Dá errado. E ninguém espera, né? Ninguém espera uma pandemia, né? É algo assim, a gente pode fazer projeção de mercado, a gente falar de taxa de juros, falar disso, falar daquilo, falar de inflação, mas uma pandemia ninguém espera. Ninguém imaginava um negócio desse. E foi algo bem conflitante na época, porque a gente ficava assim, não, acho que vai fechar só 15 dias. Não, vai fechar só um mês. Vai fechar só 2 meses. E aí nunca voltava. A gente falou, então isso realmente ensinou a gente, realmente educou a gente em relação a isso. Falar, cara, a gente precisa de mais negócios. Legal. Os especialistas falam, né, como o Bruno citou, Pedro, sobre a diversificação. Eu faria até uma analogia à galinha dos ovos de ouro, né, que vai colocar em outras cestas, porque você tem frutificações de outras fontes. O professor Clóvis de Barros também, que é um especialista, filósofo, gosto muito dele, maravilhoso, em uma de suas palestras, que, salvo engano, chama-se A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, ele faz uma citação do pai, onde que ele falava que o pai, quando ele era criança, dizia assim, ó, para trás nem para pegar impulso, que a vida sempre era para frente, né? Um outro radialista que eu sempre escutei, o Antônio Carvalho, do Rádio Bandeirantes, também citava que a vida é uma constante para frente e para o alto. Essa é a determinação da subida. Só que às vezes o impulso, 2 passos para trás para dar 1 para frente, é necessário. Qual foi? Dentro desse movimento, pode ser no pós-pandemia, pode ser só na Silvana Kuhn, pode ser nos 2 negócios, ou na própria Life. A decisão estratégica dolorosa, mas necessária para a retomada do crescimento. Olha, eu acredito que a decisão foi alavancagem financeira. Foi algo assim, você se alavancar financeiramente em um país onde a taxa de juros é 14%, é algo absurdo. Você começa a repensar muitas vezes durante a trajetória, ele começa a pensar, meu Deus, o banco é sócio do meu negócio que em 30% sem passar dó. O que eu passo, né? Então, assim... Mas a gente precisa fazer isso, né? A gente é algo assim que, infelizmente, é necessário. Você precisa, quando você quer alavancar, você precisa do capital de terceiro. Então, num país como esse, você precisa disso aí. Então, foi, acho que uma das decisões mais difíceis que nós tomamos foi realmente essa. Nós queremos crescer,
né? Nós queremos crescer, então eu vou tomar um empréstimo, eu vou fazer isso, eu vou construir um salão, eu vou construir aquilo, e saber que você vai ter que trabalhar muito para pagar, e que o banco vai ser teu sócio. Então, em um país como esse, foi uma das coisas mais corajosas. E a minha mãe sempre me ensinou muito sobre isso. A minha mãe é uma pessoa que trabalha muito e muito corajosa. Então, ela não tem medo de fazer as coisas. A gente pegava negócios muito grandes que nós nunca tínhamos feitos e encarava. A gente sempre brincava, era uma das coisas que a gente brincava sempre. Primeiro a gente ganha, depois a gente vê o que faz. E a gente foi crescendo nesse ritmo e as coisas foram dando certo. Ah, bacana. Pedro, todo mundo tem 1, 2 ou 10 histórias legais dentro de lições de sucesso para contar, né? Eu particularmente tenho algumas, eu sou professor, instrutor de treinamentos corporativos, né? Eu tenho uma passagem muito legal num treinamento de vendas que eu estava ministrando, treinamento curto de 2 dias, aquela imersão, né, rápida, onde nós fizemos o primeiro dia do treinamento e eu falei para os alunos, levem essas ferramentas de hoje para casa, para a empresa e apliquem amanhã. E aí amanhã vocês retornam para contar o que aconteceu, se deu certo, se não deu. E no segundo dia de treinamento, um dos colegas lá, um dos alunos chegou e falou, professor, fechei uma venda de R$200 mil hoje, graças àquela ferramenta que você me passou. Em outra oportunidade, prestando uma consultoria, a gente entregou a consultoria, fez lá o que precisava ser feito, e 6 meses depois o gestor entra em contato comigo de novo e fala, Bruno, estamos aplicando tudo o que você sugeriu aqui na consultoria e os resultados estão aparecendo de maneira mais desenvolta agora. Então, são cases e situações que deixam a gente muito feliz, além do dinheiro. Satisfação pessoal e social de estar contribuindo com algo maior do que a gente mesmo. Conta para nós, Pedro, uma lição ou algumas lições de sucesso que você teve em toda essa trajetória, antes da pandemia, depois, durante, com funcionário ou com cliente, onde você se sentiu muito bem, além de todo o retorno financeiro que você vem conseguindo. Você sabe que ali dentro da academia da Life hoje, a gente é uma academia premium, né? A gente tem muitos instrutores e dentro do nosso nicho, os nossos alunos usam bastante o serviço de personal. Eles contratam personal direto e tal. E a gente nota, e é uma das coisas que eu sempre trago em reunião, né? Que os antigos proprietários, eles retiravam isso aí. Eles diziam, você é nosso instrutor e você saiu do nosso quadro de funcionários, tem que ficar 6 meses fora da academia, para você não... né? Como se fosse uma penalização por ele ter saído do quadro de funcionários. E eu já vejo de uma forma diferente hoje ali. Os nossos instrutores, eles, quando prestam um bom serviço para os clientes, automaticamente eles vão conseguindo arrecadando personagens para eles. Porque o cara fala, pô, esse cara me atende tão bem aqui, não sei o que, tal, eu queria um atendimento exclusivo dele. E como nossos personagens eles trabalham apenas 4 horas por dia pra gente, eles têm o resto do dia para atender exclusivamente aqueles alunos. E eu brinco com o Marcelo, que é o nosso gerente da academia lá, eu falo para ele assim, é inevitável o bom instrutor um dia nos deixar. É inevitável. Porque todo mundo quer galgar seu lugar ao sol. E ele também quer, né? E o salário do personal é muito maior que o salário do instrutor. Então, eu falo assim, a gente tem um parâmetro que o cara foi um bom funcionário, exatamente o dia que ele olha pra gente e fala assim, viu, eu vou sair porque eu tô com muito aluno e tal, não vale mais a pena eu estar aqui como instrutor, eu quero ser personal. Eu falo, pô, esse cara entregou um bom trabalho pra gente. Uhum. E o serviço do Marcelo, que é o nosso gerente, é achar o próximo que vai entregar um bom trabalho ali com ele. Então, isso me deixa muito feliz. Ao contrário do que as outras gestões podiam pensar assim, não, mas é um absurdo, porque a gente deu todo o treinamento pra ele. Falou, não, é um plano de carreira do cara. O cara um dia ele vai nos deixar, isso é inevitável. Então, ele vai olhar assim, tipo, pô, né, com um olhar de agradecimento e a gente vai ter que olhar com esse olhar e falar, cara, muito obrigado por esse tempo que você prestou pra gente, porque todo mundo quer ganhar melhor, todo mundo quer viver melhor, por que só eu posso? Não, o cara também tem esse direito e ele tem que correr atrás dele até pra ele se motivar. Eu quero mandar um abraço aqui pro Marcelo, teu gerente lá da academia. O Marcelo é um cara muito especial, né? Quando eu combinei com ele de ir na academia, ele estava apurado, atendendo vários alunos lá, e ele conseguiu uma brecha no horário para me dar um atendimento personalizado. Eu cheguei na academia para combinar o nosso encontro de hoje, né? Aqui do podcast, e ele me atendeu maravilhosamente bem. Parabéns pelo gerente que você tem lá. Um abraço pro Marcelo. Não, um abraço. Marcelo é excepcional. Eu tava falando sobre ele aqui no início. Ele é uma pessoa que atende muito bem os outros, e é uma das coisas que eu mais reconheço hoje. Você falar para mim assim, quando que foi o ponto de virada das empresas? Foi você reconhecer que o teu funcionário é melhor que você em várias coisas. Uhum.
Então, eu olho assim, hoje dentro da empresa eu não sou melhor em nada. Eu não sou melhor em nada. Eu tenho muitos funcionários meus que são melhor em tudo que eu. Eu sou talvez o meio termo de todas as competências, mas eu falo, o Marcelo, nessa questão de atendimento ao cliente, ele é excepcional. Eu não conheço uma pessoa que consiga falar mal do Marcelo, ele atende todo mundo muito bem. Então, eu acho que foi o grande momento, assim, de virada da empresa, foi quando eu reconheci que eu tenho funcionários que são muito melhores que eu. Bacana. Eu vou fazer uma última pergunta do quadro Lições de Sucesso, né, Bruno? Se me permite. O Bruno é um amigo meu há mais de 30 anos, né? Que nós somos amigos, Pedro. E para mim é o cara que mais entende de administração que eu conheço. Professor de administração e sempre aprendo muito. Cada podcast que eu venho, eu aprendo muito com esse cara porque ele é um exímio professor de administração. Mas vou dar uma provocada aqui, numa pergunta, né? Não leve pro lado ruim. Vamos ver, vamos avaliar. Vamos ver, porque assim, ó, vários insights das tuas falas, desde o princípio até agora, mostram muito a tua liderança, principalmente no reconhecimento a pessoas. E gestão de pessoas, dentro dos pilares da gestão, é um fator sensacional, porque se você tem funcionários felizes, você tem desenvolvimento, tem resultado sendo entregue. E lá, no final da conta, a gente sabe o objetivo da empresa no corporativismo, no capitalismo. Tem um ditado que fala assim, ó, isso que eu aprendi com a vida. O que você não aprendeu na literatura lá da administração? Você falou, não, isso aqui não adiantava estar nos bancos do professor Bruno. Isso aqui foi a vida que me ensinou, vivendo a operação, vivendo atendimento. O que você aprendeu de liderança nisso aí, Pedro? Você sabe que eu iniciei 3 faculdades e não concluí nenhuma. Eu iniciei Química Tecnológica, eu era um apaixonado por Química no meu ensino médio. E aí eu fiz acho que 6 meses e aí eu fui chamado em Ciência da Computação na UTF. E aí eu fiz 1 ano e meio de Ciência da Computação e falei, poxa, mas não me vejo fazendo isso o resto da minha vida. E aí eu comecei a administração. E aí, ao decorrer dos cursos ali, eu acabei não gostando muito do curso e acabei abandonando. Mas uma das coisas que eu mais aprendi na vida, então, que foi junto com a minha mãe, é maleabilidade. Você saber lidar com aqueles problemas assim que estão te espremendo, que aquilo tá dando errado, que você não sei o que, e você não sair de si. Você ter calma, puxa, deu tudo errado hoje. Calma. Amanhã a gente começa um novo dia, ou, né? Então você ser maleável, ou às vezes o cliente tem uma reclamação muito grande, você escutar do cara sem você esbravejar, sem você amaldiçoar o teu dia, sem você... Então você conseguir ser maleável em relação a isso. Isso é uma das coisas que a vida me ensinou. E eu aprendi muito a ser grato, né? Hoje o dia pode ter sido horrível empresarialmente, mas, cara, a gente tá aqui, a gente tá bem, a gente tá respirando, a gente tem que estar feliz, tem que estar sendo grato. E eu acho que, né, o universo conspira pra gente em relação a isso, quando a gente é grato com a vida, né? Então, eu acredito muito em Deus e eu falo, cara, todos os dias eu agradeço a Ele, mesmo estando dando errado, mesmo... Porque, assim... As pessoas, às vezes, que nos escutam, que são os empresários menores, que estão começando, eles acham que aqueles problemas são só com eles. E não é. Os mesmos problemas que eles têm, a gente tem. Só muda o número. Só muda o número. Ah, falta de caixa, falta de não sei o quê. É a mesma coisa. A gente só muda o número, a gente tem que reorganizar aqui. A gente que está em crescimento e expansão, a gente também usa o dinheiro do caixa para fazer isso. Então, a gente precisa entender isso, que apesar de todos esses problemas, a gente tem que estar feliz, tem que estar grato, porque a gente fica naquela dependência assim, não, eu vou ser feliz quando... Não, não é na chegada, você tem que ser feliz na caminhada. E eu acho que esse o grande diferencial do empresário, você amar o que você faz. Né? Ali, agora há pouco em off, vocês me perguntaram, tá animado no final de semana? Eu falei, cara, eu tô animado no final de semana, mas eu gosto, eu amo o que eu faço. Eu amo minha segunda-feira, voltar lá, poxa, tá aqui batendo, não sei o quê. Então, assim... você ser feliz da caminhada, acho que é o grande pulo do gato, porque aí o cliente, ele também entende isso, ele fala assim, poxa, você está entregando um negócio melhor que os outros, porque você está animado com o teu negócio, você tá agora o cara que chega lá está desanimado, que tudo tá ruim, tudo tá difícil, tá tudo... O cliente também sente isso e não compra a ideia. É legal, né? O empresariado compartilha, os empresários de sucesso compartilham de algumas coisas que a gente estuda aí ao longo do tempo, né? E você... no teu comentário prático do dia a dia, ser grato apesar dos problemas,
a diversidade todo mundo enfrenta, o número é diferente, mas os problemas são iguais, diz muito sobre a crença de identidade, crença de capacidade e crença de merecimento, né? Que você tem que ser feliz durante a jornada. Exatamente. Esperar que um dia, quando eu comprar minha casa, eu vou ser feliz, quando eu comprar o carro novo, eu vou ser feliz, quando eu tiver o sucesso empresarial, eu serei feliz, talvez você nunca seja. Exatamente. Então, tem que ser feliz durante a caminhada e entender que o processo é árduo, né, Pedro? Exatamente. O empresariado é árduo. Tanto que não é para todo mundo, né? Uhum. Você observa, tem gente que não tem perfil para empreender, para construir do zero as coisas, porque não é fácil. É uma jornada dolorosa, né? Mas que vale muito a pena também quando você começa a ver tanto os resultados financeiros quanto outros tipos de resultado, né? Identidade de marca, satisfação pessoal, equipe trabalhando, você provendo tudo aquilo de alguma forma, né? É sensacional. Vamos para o quadro 3, Kleber, visão de futuro. Só antes, quero agradecer a ForCharge Marketing Estratégico, que está conosco, totens de academia, inclusive tem a ForCharge lá na Life, né? Tem lá, e bomba, hein? O pessoal aderiu bem a ForCharge lá, viu? Bacana, bem, né? Bem legal, e o pessoal daí acaba usando bastante dentro da academia lá, o carregador, rapaz, é bem efetivo esse marketing deles, viu? Bem efetivo, achei bem legal. A ForCharge anda junto aqui com a Agenda de Café na parceria, e também a doutora Caroline Silva, advogada trabalhista, também com a gente aqui no Agenda de Café. Pedro, vamos falar um pouquinho de futuro. A gente sabe que o futuro é indefinido, a gente não sabe o dia de amanhã, existe uma conta toda aí de indefinições, né? Mas a gente tem que entender algumas coisas que estão acontecendo para minimamente projetarmos o nosso futuro ali, né? Essa semana que passou, eu estava ministrando um treinamento de liderança na Associação Comercial aqui de Ponta Grossa e falando do novo comportamento do consumidor, seja em qualquer mercado, né? Hoje o consumidor vem mais informado, ele já chega com a informação prévia do que ele precisa numa loja, num estabelecimento, numa academia. O próprio empresário que faz o B2B ali meio que sabe o que busca e em alguns cenários, né? E o empresário, o vendedor, o líder precisa estar preparado para todas essas nuances, né? O próprio funcionário vai fazer uma entrevista de emprego lá, ele já busca uma colocação melhor mesmo de entrada na empresa, né? Então, tudo isso mudou nos últimos 5, 10 anos de uma forma muito abrupta, né? De uma forma muito grande, essas mudanças de mercado. Nós falávamos da questão do cliente, né? Que o cliente vem com um novo comportamento e aqui a gente estende, que bom que você que está aqui hoje, que a gente fala de mudança de comportamento do consumidor da academia. Eu nunca via há 10 anos atrás gente malhando domingo meio-dia. E hoje a academia é comum. Antigamente, no meu tempo, meio-dia, domingo era churrasco e cerveja. Família, é verdade. Então mudou. O comportamento do consumidor mudou. Por outro lado, nos eventos mudou também. A pegada da cerveja zero, da bebida zero também. Então, tem todo um movimento acontecendo junto, ao mesmo tempo, né? Como que você enxerga nos seus negócios todo esse movimento, Pedro? Você sabe que eu ando bem paralelo em relação a isso, porque eu penso que tá muito diferente do que as pessoas imaginam. Eu ouvi de muitas pessoas falando, principalmente pós-pandemia, que o evento ia acabar. Todo mundo tava indo pro digital, todo mundo tava indo pra essa área. E eu falei, e eu sinto hoje que realmente eu estava certo em relação a isso. Que quanto mais pro digital as pessoas vão, mais eventos elas vão querer fazer. Porque hoje o evento é o que aproxima as pessoas. Então, a gente tá aqui, faz reunião online, tá, mas a gente precisa fazer uma formatura. Né? Você quer reunir tua família tudo novamente, aquele momento. As empresas hoje também estão extremamente saturadas, porque está todo mundo trabalhando ali numa margem mais apertada do que era antigamente. Então, assim, os eventos hoje eles estão voltando a ser o que era, sei lá, 40, 50 anos atrás, né? Quando as pessoas realmente se reuniam, faziam mega eventos, e os eventos estão voltando para esse rumo, porque as pessoas estão sentindo a necessidade de sair de dentro de casa, né? Do mesmo jeito que o digital é muito bom, as pessoas chegam uma hora que elas falam, cara, eu preciso sair. E a mesma coisa a gente vê com a academia, né? Eu falava há 2 anos atrás, a gente adotou uma postura ali na Life, né? Que a gente ia para o lado do saúde e bem-estar. A gente acompanhava o crescimento das academias, principalmente as academias de rede, industrializando tudo, pintando de preto, amarelo, não sei o que. Você chegava lá, aquele ambiente escuro, fechado, e a gente falou, não, a gente não vai para esse lado, não. A gente vai para um lado de saúde, bem-estar, de querer trazer a pessoa ficar aqui dentro, a pessoa não ter pressa de ir embora. Porque tudo dentro de uma academia de rede é pensado para a pessoa ir embora quanto antes, porque eles querem o fluxo de pessoas. A gente falou, cara, aqui da Life não. Né? A gente não tem esse atrativo.
A gente pensa muito ali no senhor, na senhora, no idoso, nas pessoas ali que trabalham, no empresário, que a pessoa quer ele se exercitar, mas além disso, ela quer ter um bem psicológico, né? Então, hoje eu falo que o maior ganho, principalmente para mim, como, né, aluno da academia, é o ganho psicológico. Porque eu vou lá, eu dou risada, eu me divirto, até as pessoas brincam lá, porque ouvem a minha risada na academia inteira, porque eu rio muito alto, tá? E eu passo o treino inteiro dando risada. E eu acho que esse é o panorama. Eu não vou falar para você que o fisiculturismo vai acabar, que eu acredito que não, mesmo ele tendo diminuído. Esse tempo atrás, o Cariani deu uma entrevista, a gente até estava participando desse meio na época ali, a gente entrou como patrocinador, porque a gente tinha o salão, tinha academia, entramos como patrocinador do evento de fisiculturismo aqui em Ponta Grossa. Mas no último ano caiu 30% das inscrições no campeonato de fisiculturismo. O uso de anabolizantes, etc., começou a surgir seus efeitos. As pessoas começaram, né, a terem problemas de saúde, algumas recentemente aí teve alguns falecimentos por conta disso, de pessoas famosas no meio, e a gente falou, cara, realmente a academia vai ser para saúde e bem-estar, né? A gente, lógico, todo mundo quer ter um corpo melhor, quer ter, mas eu sempre falo, o meu corpo só precisa ser melhor do que o do ano passado, né? Ano que vem eu tenho que estar melhor que esse ano. Esse é o pensamento. E eu acredito que dentro da academia vai ser isso. É saúde e bem-estar. É academia para empresário. Realmente o cara quer relaxar, dar risada, conversar, fazer o ambiente. A gente tem ali dentro da Life, a gente tem uma máquina de café que moe o café na hora e faz lá expresso, faz um monte de tipo de café, lá, cappuccino, não sei o quê. Hoje ainda me falaram, viu, hoje 7 horas da manhã tinha 25 pessoas na frente do café. Eu falei, cara, eles vão pra lá pra tomar café, eles não vão pra treinar, porque é exatamente isso, pra dar risada, pra brincar. Então, a academia é muito mais do que só exercício físico, né? Então, as pessoas têm que entender essa mudança do cliente. O cliente, lógico, mais jovem, muitas vezes está em busca de uma performance, está em busca de um shape, a gente tem o melhor equipamento para entregar isso para ele. Mas a gente entende que o futuro das academias no Brasil vai ser bem-estar, saúde e bem-estar. E quando a gente fala em futuro, isso é muito legal pela próxima pergunta, porque linka com o que eu ia falar. Você sabe que outro dia, Bruno, eu cheguei no posto de combustível, fui completar o tanque, né? Aí o frentista falou assim para mim, conheço você. Eu falei, da onde? Aí eu falei, nunca vi, né? Nunca vi nesse posto. Eu treino na Life, vejo você lá vejo você na tela. Olha que legal, né? Uhum. Isso mostra que o trabalho, ele chega, né? E eu nunca fui na Life, né? Mas o trabalho tá lá, tá sendo visto. E pensando na tecnologia, não só no telão, olha que bacana que você trouxe. 25 pessoas esperavam o café. Café na academia, o que tem a ver? É um diferencial. É um diferencial. Então, a tela com as publicidades, né? O café que é diferente. Qual é, na tua visão, Pedro, como gestor? Vamos pensar na Life, mas você pode fazer o link lá para a Silvana também, para Silvana com eventos, né? Quais são as tecnologias, os processos de gestão, quais são as estratégias para acompanhar essa mudança, esse crescimento? Hoje você fala muito em IA, né? A gente realmente ali dentro da academia, a gente trabalha hoje, tem personal por IA, a pessoa pode ter o acompanhamento dela ali via WhatsApp, quero um treino disso, quero treinar perna hoje, o IA vai responder lá, configurável para dentro do que é a nossa realidade, tá? E dentro dos equipamentos que nós temos, então vai ser realmente um treino personalizado, ele já vai saber se você tem alguma lesão ou não, a gente tem toda essa tecnologia ali para dar esse apoio a ele, né? Mas assim, a gente vê que na gestão em si da Life, a gente pensa muito na questão de luxos e mimos, né? Uhum. A gente brinca bastante em relação a isso. O café é uma dessas, né? Quando eu assumi a academia ali, nós não tínhamos nem copo descartável, né? Eu falo, como uma academia de luxo dentro da cidade, uma academia que se diz premium, não tem copo descartável para o aluno tomar água, né? Aí a gente colocou copo descartável novo, a gente tem ali até toalha para a pessoa tomar banho, né? A pessoa, eu quero sair daqui direto, você não precisa sair com a toalha molhada dentro da tua bolsa, né? Uhum. Você pode só vir com a tua roupa ali, a gente tem esses cuidados aí para as pessoas serem bem atendidas em relação a isso. Então, a gente tem essa parte do luxo dentro da nossa academia e a gente tenta agora embutir cada vez mais a tecnologia. Ali dentro da Life, a gente tem um público um pouco mais velho. Então, assim, a gente sabe que as pessoas um pouco mais velhas são um pouquinho mais resilientes a isso, mas a gente vê que o público mais jovem vem adotando bem essa
essa prática, né? Então, a gente nota bastante isso, né? Eu pego os relatórios da IA lá, a gente olha bastante gente utilizando, são o público mais jovem, né? Então, a gente sabe que com o passar do tempo, isso aí vai ser adaptado, as pessoas vão usar cada vez mais, vai ser usado cada vez mais. É que o idoso, provavelmente a maioria deles, eles não precisam tomar banho na academia porque ele vem de casa. Exatamente. Né? Ele vem de casa e volta para casa, né? Então talvez seja um indicador chave ali para você também observar. E o jovem às vezes sai da faculdade, vai trabalhar, não sei o que, precisa do banho ali. A gente trouxe essa ideia lá de São Paulo, né? A gente acabou visitando algumas academias lá e a gente viu isso e foi, cara, é fascinante. A gente sabe que não é a nossa realidade aqui, porque aqui a gente tá no centro da cidade, a maioria das pessoas mora muito próximo, né? Então, assim, a pessoa tem tempo. Mas, eventualmente, que a gente atende ali muito médico. Então, o cara sai de casa, vai, treina às 6 horas da manhã, toma um banho e vai ali para o hospital. Então, a gente tem esse público atende bem, assim, essa questão aí, porque o cara não precisa ficar carregando essa toalha molhada. Então, são algumas coisas assim. Maravilha. Pedro, você, empresário de sucesso, né? Você e sua família, parabéns por toda a entrega de resultados que você já proporcionou e proporciona aqui para a cidade de Ponta Grossa, para nossa região. É muito bom saber que nós temos um dos maiores salões do Paraná de eventos, né? Que é o Silvana Kuhn, uma academia maravilhosa, que é a Life Premium. Então, consolidado o sucesso, né, da empresa, o andamento, empresas conhecidas. O que o Pedro tem para falar para jovens empreendedores? O pessoal está começando agora, está um pouco desorientado, tem muita informação na internet. Eu sempre costumo falar aqui no podcast a infoxicação. O cara fica intoxicado de tanta informação que ele tem e ele não sabe o caminho que vai tomar, porque uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra, e muitas vezes essas pessoas não são empresários, não conhecem o negócio, e você conhece. Então, é muito bom trazer esse tipo de conteúdo para a internet, para as pessoas, de alguém que conhece. Por isso que o Agenda de Café é direcionado e a gente traz empresários aqui, para ensinar a galera aí como que faz e o que fazer e o que não fazer, né? O que o Pedro diria para jovens empreendedores? Quer abrir um negócio? O que tem que pensar, fazer, checklist? Como que funciona? Viu? A primeira coisa que eu pensaria é o seguinte: não desista. Dias ruins podem vir. Né? E virão, né? E virão, com certeza. Isso aí, com toda a certeza do mundo. Teve uma história, inclusive, essa semana. A minha namorada entrou no carro, ela começou o negócio dela agora, de estética, beleza e tal. Ela entrou no carro desesperada, chorando e tal, né? Eu falei pra ela, calma, é difícil, é muito difícil. E eu falei pra ela assim, uma coisa que a minha mãe sempre me ensinou, né? Minha mãe tem a 4ª série, né? Ela não tem um nível de estudo, mas ela sempre falou, o negócio demora. Você vai começar a ver resultado daqui 2 anos. Você começa hoje, para que 2 anos você vê resultado. E eu sempre levei isso muito em consideração. Então, não dá para desistir. Você começou algo hoje, cara, persista. Você acredita naquilo que você faz, você acha que é um bom produto, você acha que é uma boa entrega, você acha que tem mercado para isso, não desista, né? É muito fácil você desistir ali já nos primeiros dias, porque você não teve venda, porque você teve problema com funcionário. Poxa, primeira ação trabalhista, muitas pessoas desistem. Cara, a gente sabe que o Brasil é difícil. Tenta se enquadrar, tenta melhorar, tenta ajustar. O importante é você não desistir, porque uma hora vai dar certo. Maravilha. E para fechar, posso fechar esse? Fecha lá. Quero fechar esse quadro fazendo uma pergunta que é muito gostoso quando a gente ouve os empresários que vêm da linhagem familiar. Porque o negócio ele vai se perpetuando, né? E imagina-se que as gerações vão ficando, tomando conta desse negócio. Pedro, você é muito jovem ainda, né? Mas você traz uma fala com um sentimento muito intrínseco em relação à tua mãe, a Silvana Kuhn, né? Eu queria entender um pouco de você, e com certeza o nosso público também espera por essa pergunta, como se perpetua um negócio familiar sem perder a essência? A proximidade, o atendimento humano, aquela identidade construída, sabe aquela coisa do familiar mesmo, só que acompanhando o modernismo? Esse é um grande desafio, né? Eu vou ser sincero para você, principalmente quando a gente fala da nossa cozinha industrial, né? Então a gente acaba comprometendo muita parte do nosso tempo que outras empresas talvez não comprometessem, né? Eu falo, a gente tá com algumas cozinhas abertas, mas todos os diretores, todas as pessoas têm acesso direto a um canal que conversa comigo, né? Para a gente realmente conseguir manter o nosso padrão de qualidade. Então, às vezes, puxa, tem um aluno lá na USP, né? Que não gostou da comida.
ele vai mandar mensagem no nosso canal lá do WhatsApp, essa mensagem vai chegar em mim, né? E a gente consegue ter essa comunicação direta com o cliente. Então, assim, ao mesmo tempo que o negócio familiar, ele necessita crescer, ele tem que crescer organizado. Porque, assim, a gente vê o que hoje, muitas empresas familiares, todo mundo só quer comer uma fatia do bolo. Ninguém quer pôr farinha para o bolo crescer lá, né? Então, assim, você precisa fazer o seu negócio crescer. Se você é de uma empresa familiar e você quer viver daquilo, você precisa fazer crescer. Por exemplo, isso eu ouvi muito do meu tio, que é um dos maiores contadores da cidade, é o Mauri Justus, e ele me falou uma vez, até hoje o bolo deu para tua mãe se sustentar. Agora você vai pegar metade do bolo e a tua irmã vai pegar metade do bolo. Como que vai ficar isso aí? Né? Então você tem que fazer um bolo maior. E foi exatamente isso que eu pensei. Eu preciso fazer esse negócio crescer, eu preciso fazer uma expansão, e aí a gente começa a trazer mecanismos para não perder a qualidade, né? Então a gente traz bastante isso aí hoje da tecnologia. Pô, eu consigo cobrar minha nutricionista à distância. Eu consigo falar para ela, pô, como que tá aí o teu atendimento? O cliente consegue falar direto comigo, né? E da mesma forma lá nos eventos, a gente tá lá dentro da cozinha, a gente tá dentro do salão, a pessoa tem esse contato direto conosco, porque a gente entende também que hoje empresa familiar no Brasil está voltando a ser valorizada, porque é uma empresa mais humana, é uma empresa que dá um atendimento melhor ao cliente, que coloca a sua cara à frente, né? Então a gente também fala assim, a gente quer ser reconhecido hoje como uma empresa familiar. É uma das nossas vertentes aí. Muito bem. Agora nós vamos para o quadro final aqui do Agenda de Café. Agora o bicho pega, hein, Kleber? Agora é a hora. Agora você vai se vingar da gente, Pedro. Nós fizemos um turbilhão de perguntas aqui para o Pedro. Inclusive, você respondeu muito bem as perguntas, elucidou muitas questões legais. Aqui a gente aprende, né, Kleber? O Kleber sempre fala isso, que a gente aprende muito aqui no Agenda de Café. Mas o quadro agora, a pergunta é do convidado para os hosts. Então, pode fazer tua pergunta aí, capricha. A gente estava conversando agora há pouco ali a respeito dos negócios que vocês têm, né? Principalmente fora aqui do podcast, né? E é uma das coisas que hoje foi o grande ponto de virada da minha vida, como eu falei para vocês. Vocês já conseguiram reconhecer funcionários melhores que vocês? Essa é a grande pergunta. Você olhar para um funcionário seu e falar assim, cara, esse cara é melhor que eu. Ou esse cara é melhor que eu em organização. Vocês já conseguem ver isso? Eu consigo ver em funcionários e colegas de trabalho. Excelente. Superiores hierárquicos, subordinados. Todo mundo, Pedro, é melhor que eu em alguma coisa. E eu colo nessa pessoa. Tem Concordo, gente, o Pierre, cunhado do Kleber, que trabalha comigo numa frente de trabalho que eu tenho, ele é melhor do que eu em tecnologia. E ele atende idosos, por exemplo. Ele é muito melhor do que eu nisso. Por outro lado, eu sou mais comunicativo do que ele com o público em geral, com outras frentes, com algumas resoluções de problemas. Outros profissionais que trabalham comigo são melhores que eu na tecnologia, são melhores na construção de slides, por exemplo, são melhores no microfone. Então, com quem eu trabalho, sempre eu aprendo de alguma forma. Pedro. Excelente, é muito bom isso. E é o que eu penso também, Pedro, porque eu já atuei muito como gerente, muitos anos como gerente, hoje não mais. Hoje eu sou equipe, né? Lá numa outra frente de trabalho eu tenho uma gerência e eu tenho uma atividade que eu desenvolvo sozinho, né? Então, a prestação de contas do resultado vai para cima, para baixo eu não tenho mais ninguém. Mas sempre que eu tive equipes, a primeira coisa que eu falava era, a minha função é fazer você voar. Essa era a expressão, esse era o verbo. Eu consegui, alguns, mas é claro que essa pessoa também queria ter as asas. Se você não quer ter as asas, aí não adianta. Você comentou né? isso, né? Exatamente. Se você não quer ter as asas, não tem jeito. Mas onde eu passei na gestão e identifiquei talentos, o meu trabalho foi promovê-las, e eu tenho amigos hoje promovidos. Fui quase funcionário de um amigo que era meu funcionário, né? A vida não permitiu esse desenho, mas não teria problema nenhum. Por quê? Porque o reconhecimento que o talento do outro é melhor, né? Isso não me deixa menor que ele. Não o faz maior que eu, mas é enxergar que as potencialidades elas têm que ser exploradas, têm que ser desenvolvidas, e não é a minha posição que me faz melhor, né? Hoje eu ocupo aquela cadeira, amanhã eu não ocupo mais. Então, por onde passei, pelo menos uma pétalazinha da flor ali saiu.
conseguir deixar algum legado e um desenvolvimento. Então, é essencial enxergar o talento aonde ele existe. É o que o professor Clóvis de Barros fala. Você enxerga talento num músico se você der um instrumento musical para ele tocar. É verdade. Agora, você não desenvolve se não tiver como ele tocar. Então, eu dava os instrumentos. Quem queria tocar música, subiu. Né? Para complementar, eu sou professor há 12 anos, né, na área de administração, e em todos os locais que eu ministrei curso, dei aula em faculdade, em programas de pós-graduação, sempre tinham professores que eram melhores do que eu. Pelo menos eu considerava eles melhores do que eu. E eu tenho uma passagem rapidinho, só para a gente encerrar. O professor Luciano Ferreira, de matemática, professor do CEPAM. Conheço ele. Maravilhoso, foi meu professor de faculdade. Ele é fantástico. Né? Foi meu professor de cursinho, e depois eu dei aula como par hierárquico dele. Né? Ele dava aula de matemática, eu dava aula lá de planejamento estratégico, e esse cara é monstro, né? Para quem conhece ele, um abraço pro professor Luciano, vai sair corte aqui, professor, para você. E eu lembro uma formatura que os alunos convidaram a mim para ser o paraninfo da turma. E o paraninfo é o que faz a fala, né, da homenagem lá. E eu chorei muito naquele dia porque eu vi o professor Luciano sentado na cadeira, junto comigo. Eu falei, cara, onde já se viu? O professor monstro lá e eu tô aqui de paraninfo. Então, por quê? Porque eu colei nele e ele era a régua que estava acima de mim. Eu sempre tentei melhorar baseado no que ele entregava e no que eu via ele entregar. E eu fui agraciado em um determinado ano pelos alunos como paraninfo de turma. Então, o sentimento de que tem sempre alguém melhor do que você e você entender isso e andar junto com aquela pessoa para você aprender, vai te tornar melhor. Exatamente. E tem uma expressão que fala assim, sempre que possível, seja o menor da mesa. Porque sendo o menor da mesa, você aprende com os maiores. Exatamente, perfeito. Pedro, muito obrigado pela tua presença aqui no Agenda de Café. O papo é rapidão, passa muito rápido a nossa hora aqui. Volte quando quiser aqui no podcast. O Agenda de Café tá com as portas abertas para você, tá bom? Obrigado pela tua experiência, pela tua fala, pelos seus cases aqui, que nos ensinou muito, a mim e ao Kleber, bem como as pessoas que estão nos acompanhando. Obrigado eu pelo convite, agradeço muito. E agora ficou o convite ao Kleber aqui, que falou que não conhece a Life ainda. Por favor, vamos lá conhecer a Life, né? Você vai adorar, você vai amar as pessoas que estão lá dentro. Eu sempre falo que a Life, ela não é uma empresa, mas ela é um grupo de pessoas que estão lá, que fazem ela ser uma academia de sucesso. Então, por favor, tá aberto nosso convite pra vocês. Eu sou mais da esteira. Mas vai adorar. Nossa esteira é super tecnológica. É a esteira do Elon Musk. Ela vai... Nossa esteira é super tecnológica. Vai lá que você vai gostar. Bacana. Para você que acompanhou o Agenda de Café Podcast pelo YouTube, pelo Spotify e pelo seu agregador de podcast favorito, muito obrigado pela sua companhia. Faça o básico bem feito, Agenda de Café, faça o que tem que ser feito. Kleber, um grande abraço. Um abraço. Pedro, mais uma vez, obrigado. Até a próxima.